A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2024. Olha que bênção! Nós já estamos aí há 4 anos no canal. Essa é a nossa 16ª revista. Imagine! 4 anos, 4 revistas por ano, que benção. Nós começamos bem, o canal que nós começamos antes, mas os comentários da Escola Dominical nós começamos em 2020, no segundo trimestre de 2020, nós já estamos aí há 4 anos falando da Palavra de Cristo. Eu te agradeço, você que está conosco. Coloque no comentário, quando você começou a nos assistir? Quando você começou a ser aluno dessa Escola Bíblica Online? E a nossa lição, a nossa revista, ela traz por tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Eu creio que você já deve estar em posse da sua revista, né? Se você não tiver, procure aí, existe em vários grupos aí, PDFs da revista. E essa revista, ela é muito importante. Vai ter muita gente que vai reclamar. Ai, porque eu queria que fosse assim, fosse assado, temas mirabolantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Paulo vai escrever em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, vai escrever assim: quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 1, na versão Nova Almeida atualizada. E é muito importante nós voltarmos a esse tema da carreira cristã, da vida cristã. Por quê? Porque tem muita gente entrando no evangelho, tem muita gente começando a sua carreira, né? E muitos de nós que já estão há alguns anos, eu já sirvo ao Senhor há algumas décadas, né? Apesar do cabelo continuar preto, já são algumas décadas que eu sirvo ao Senhor, e nós precisamos compreender que nós sempre temos de voltar nesse tema. E os temas das nossas lições são temas, entre aspas, simples, mas necessários. O início da caminhada, a escolha entre porta estreita e porta larga, o cristão, o destino o céu, o destino cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o período da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão, a cidade celestial. Isso daqui é basicamente uma lição de discipulado. Ah, mas discipulado é para novo convertido. Quem disse? Discipulado é para todo discípulo de Cristo. Todo aquele que aprende de Cristo está aprendendo com ele. E eu tenho certeza que no final desta revista vai ser muito valiosa para você. Por quê? Porque você vai ter relembrado, fortalecido as bases da sua fé. Eu estou numa região muito agrícola. Eu moro numa cidade do interior e eu moro no interior do interior. E nós temos aqui uma das maiores plantações de poncã. Aquelas mexericonas assim, do Brasil. A minha região aqui é muito farta em poncã. E todo ano, além da colheita, da poda, eles chegam terra no pé da poncã. Por quê? Porque normalmente o pocanzá é colocado em terreno caído. E conforme a chuva vai batendo, vai tirando terra. E é necessário você voltar à terra para que tenha firmeza e ele possa produzir mais. Então que esta lição, ela sirva para você de firmeza, certo? Que ela firme os teus passos e te ajude a produzir muito mais no reino de Deus, ok? Vamos lá para a nossa lição, a lição de número 1, que ela vai trazer por tema o início da caminhada. Preste atenção, ó. Toda lição eu faço aqui. Esse daqui é o nosso PDF, é o material da nossa lição, é o material que eu desenvolvo exclusivamente
para ministrar a minha aula. E eu ofereço para você, você pode pegar gratuitamente lá no nosso grupo do WhatsApp. Aqui embaixo está o link do grupo, certo? E nesse link você vai entrar no grupo todo dia. Eu coloco um cardzinho da leitura diária, como esse daqui que eu vou deixar para você, certo? Como esse daqui é um cardzinho da leitura diária que você vai colocar todos os dias para movimentar a sua aula. Outra coisa, nesse PDF, além do material teológico, eu estou colocando material didático. Como assim? O que você pode fazer? Por exemplo, na introdução desta aula, certo? Eu coloquei aqui. Você faz a leitura bíblica em classe, faz a leitura textual e a verdade prática, e você traz para o seu aluno, isso daqui está tudo aqui no nosso PDF, no nosso material, certo? Daí ele fica escrito em preto, assim, bem destacado, para você poder acompanhar. O que você vai fazer? Você vai reunir histórias de pessoas que venceram a caminhada da fé. Dos grandes heróis da fé, sim, mas de pessoas simples, pessoas conhecidas do seu bairro, da sua igreja, que fizeram a diferença. A história dos fundadores da sua congregação. Então você traz isso, fica muito mais simples. E todas essas orientações didáticas estão aqui no PDF, tá bom? Então, se inscreve ali, pede o nosso material e nós enviamos gratuitamente para você, tá bom? Tanto o PDF quanto esses cardzinhos da leitura diária, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro tópico, ele vai dizer bem assim: a caminhada com Cristo, compreendendo a caminhada. Irmãos, cadê a lição? A lição está aqui, ó. Irmãos, eu dou aula acompanhando a lição, certo? Vocês vão ver que tem horas que eu leio a lição, vocês vão ver que tem horas que eu uso o meu material, ou seja, o meu material é complementar, não é outra lição. Meu material é complementar a lição que você tem em mãos, tá bom? Vamos lá. Compreendendo o início da caminhada, a caminhada com Cristo. Compreendendo os dois caminhos. Tá? A princípio, o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, certo? Ele é muito conhecido nas redes sociais, é um homem de fala simples e direta. Ele vai trazer para nós a ideia de dois caminhos, mas não dois caminhos, céu ou inferno. Ele vai trazer a ideia dos dois caminhos, a vida natural, certo? E a vida espiritual. Esse é os dois caminhos. Ou seja, a nossa vida humana e a nossa vida com Cristo. A nossa vida humana, ela tem um começo e tem fim. Ela começa no nascimento e termina na morte, ok? Essa é a nossa vida humana. E esta vida humana, ela precisa ser uma vida de busca de santificação, tá? Nós precisamos buscar a santificação, sem a qual, veja bem, buscar a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Você quer ver o Senhor, você precisa santificar a sua vida. E a nossa vida, do ser humano, ela divide em três partes: duas espirituais e uma material. Alma, espírito e corpo. Duas espirituais e uma material, ok? Eu tenho um vídeo no canal, já tá aqui no PDF, é só você clicar no link, certo? Que eu dou uma aula a respeito de tricotomia. O homem dividido em corpo, alma e espírito. De uma forma bem simples e direta, o corpo é a parte material, que ele vai entrar em contato com todas as coisas do mundo. É no corpo que estão os nossos sentidos, né? Olfato, visão, paladar, audição e tato. Ou seja, é através do corpo que nós temos esse contato com o mundo, certo? Esse contato com o mundo. A nossa alma é a sede das nossas emoções, certo? Quem eu sou? Na verdade, eu não sou corpo, eu sou alma. O corpo é o visível. A alma
é o sede das nossas emoções, nossos sentimentos, pensamentos, vontades, certo? Então eu sou alma vivente. E por fim, nós temos a ideia de que nós também temos um espírito. O que é o espírito? É aquela partícula de Deus em nós que nos liga com o Senhor. Então nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número... em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo sejam, olha só, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que o corpo, a alma e o espírito são presentes de Deus para nós, e nós precisamos cuidar deles. Nós vamos ver dentro das teologias, dentro das filosofias, que existem muitas delas. Por exemplo, o gnosticismo vai dizer que o corpo é mau. A alma está no corpo como punição, certo? A alma está sendo punida, por isso ela está no corpo. Então, o corpo ele pode fazer o que quiser, desde que a alma seja pura. Não é o pensamento que nós temos hoje, que as pessoas fazem o que quiser, meu corpo, minhas regras, eu vou aproveitar a vida, eu sou uma pessoa boa, eu só quero aproveitar a vida. Ou seja, nesta visão, o corpo é mau, a alma é boa, certo? Então, o corpo será condenado, a alma não. Tá? Mas isso é um equívoco, porque o nosso corpo, alma e espírito precisa ser o quê? Guardados, e precisa ser preparado para estar com o Senhor. O subtópico vai dizer a vida humana. A vida humana ela é limitada, certo? A nossa vida é limitada. O Salmo de número 90, verso 10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, o nosso corpo ele vai se deteriorando com o tempo. É uma triste realidade que eu vou te dizer, mas a partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a morrer. Credo, irmão Emerson? Sim. Nós começamos a nascer, nós nascemos, nosso corpo ele tende ao envelhecimento. Tá? Agora, qual é a ideia? A ideia é o que eu faço com esse corpo. Por quê? Esse corpo ele tem um prazo de validade, o corpo. Mas a partir do momento que eu nasci, a minha alma ela é eterna. E ela tem dois caminhos na eternidade. Uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. E esta decisão é tomada quando? Agora. O evangelista vai dizer assim: porque o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Ou seja, é nesse tempo que nós precisamos tomar a decisão da nossa vida. Quando nós tomamos a decisão por Cristo, nós vamos ter 3 companheiros nessa nossa caminhada: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estamos falando do quê? Da Santíssima Trindade. Tá? Pastor Osiel Gomes, ele detalha bem, né, de uma forma sucinta, mas detalha de uma forma clara, o que cada pessoa da Trindade faz nesta salvação, né? Está aqui na nossa revista, certo? Você dá uma olhadinha, você vai encontrar ali, mas é interessante entendermos que quando nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nós recebemos a adoção de filhos, ou seja, recebemos a Cristo, Deus Pai nos adota como filhos, somos adotados. A partir desse momento, nós somos chamados como família de Deus. E outra coisa, nós recebemos de Cristo um companheiro, um auxiliador, um paracleto, um consolador, que é o Espírito Santo. Então nós não vamos ter que lutar ou correr a caminhada cristã sozinha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco, nos ajudando, nos fortalecendo,
né? Para nós podermos aí vencer as dificuldades. E também eu tenho aqui no canal, certo? Tá aqui no PDF, só você clicar no link. Eu tenho um vídeo que eu te explico, acho que é 20 e poucos minutos, quase meia hora, que eu te explico detalhadamente sobre a Trindade. O que é a Trindade? As três pessoas, como funciona, tarará, tarará, tá ali, certo? Então isso vai te ajudar. E também, aqui no PDF, eu coloquei um material que vai te ajudar a explicar para o teu aluno a questão tanto da Trindade quanto da tricotomia. Então nós temos orientações didáticas para te ajudar. Então entra lá e pede o nosso PDF. Antes de nós começarmos o tópico de número 2, deixa eu perguntar para você, já deixou aí o seu like no nosso vídeo? Vai lá, deixa um like, certo? Eu vou esperar você. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado por me ajudar. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve também, certo? No nosso canal. Faz perguntas, pode falar conosco, nós sempre estamos à disposição de vocês. O nosso segundo tópico, ele diz assim, o novo nascimento. E o primeiro subtópico faz uma pergunta. Por que precisamos do novo nascimento? E o pastor Osiel Gomes, de uma forma bem simples e direta, eu gosto dele por causa disso. Ele é simples e direto, certo? É um teólogo, ele é exegeta, mas ele é simples e direto, tá? No que ele vai falar. Tem hora que ele é muito direto no que ele vai falar. E ele vai explicar bem claramente, mas eu quero colocar alguns pontos aí, né? Existe um texto no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 13, que vai dizer assim, ó. Veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Olha só. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que tomamos a decisão por Cristo, nós deixamos de ser filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós deixamos de ser filhos da ira e automaticamente nós assumimos a nossa posição como filhos de Deus. Filhos por adoção. Nós somos adotados por eles. Nós somos feitos por Cristo, ok? Nós fomos tomados do mundo e nós fomos colocados na presença de Cristo, ok? Então, eu quero deixar isso para você, que nós somos, por que do novo nascimento? Porque anteriormente nós éramos filhos da ira, nós estávamos afastados de Deus, sem paz e sem salvação, mas agora reconciliados, olha só, reconciliados com eles. Nós somos, veja bem, e eu gosto muito desse texto, porque assim, ó, mas a todos quanto o receberam. É a minha decisão, certo? Eu poderia não estar aqui hoje. Eu poderia estar vivendo, entre aspas, a minha vida. Mas eu tomei a decisão de viver por Cristo. Salvação é uma decisão. Eu decido viver com Cristo. Nós temos uma linha arminiana wesleyana. Então nós cremos no livre-arbítrio. Eu decido, certo? Eu posso decidir ir para o inferno, mas eu decidi ir para o céu. Então, mas a todos quanto eu o recebi, ele morreu na cruz, eu aceitei seu sacrifício. E o que aconteceu a partir disto? Ele me deu poder de ser feito filho de Deus. Eu não nasci da carne, eu não nasci do sangue, eu nasci como? Do Espírito. E aí nós já entramos no segundo subtópico. A religião não faz nascer de novo. Nós não podemos demonizar a ideia de religião. Religião é boa. A ideia da palavra religião vem do latim religare, ou seja, fazer a ligação do homem com Deus. Como que você tomou a sua decisão por Cristo? Porque uma igreja estava pregando ou você foi convidado para ir a uma igreja e nesta igreja você ouviu o evangelho
e esse evangelho mudou a sua vida, certo? Ou seja, a religião. Quando a religião ela é executada segundo princípios bíblicos, ela atrai o homem a Deus. Agora, o que nós temos o problema? Nós temos o problema da religiosidade. Quem era Nicodemos? Fariseu. Isso vai dizer o tipo de religiosidade que ele tinha. Ele vivia uma fé baseada não em Deus somente, mas em Deus e a sua religião. E é isso que nós temos encontrado muito nesses últimos tempos nossos. Pessoas que estão vivendo segundo a sua religião, não segundo Deus. Tá? A religião, ela é boa, mas a ideia da religião é nos levar em direção ao Senhor, para que possamos viver diante do Senhor. Então, a ideia de religião é ligar o homem a Deus, fazer esse ponto de ligação do homem com o Senhor. E nós temos no terceiro subtópico o processo do novo nascimento. O pastor Osiel Gomes vai dizer assim: a expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima de Deus e de mais ninguém. O que isso quer dizer? Olha só. Que eu posso fazer tudo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos. Você é salvo por quem? Pela graça. Graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Isto quer dizer que, simplesmente, o que eu posso fazer para a salvação é simplesmente aceitar a Cristo. Tomar a decisão de viver por Cristo. Porque sozinho eu não consigo. Eu não consigo sozinho. Tá? Mas pelo Espírito Santo. Porque Jesus vai dizer no Evangelho de João que é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, nós tomamos a decisão, mas é o Espírito Santo que move em mim, na minha vida, mesmo eu sendo pecador e estando longe de Deus. O Espírito Santo, ele se move em mim, ele move a minha alma, ele move o meu coração, ele move o meu pensamento, ele me faz entender que eu preciso. Tudo bem, aceitei a Cristo. Pela graça, sois salvo. Você é salvo por quê? Pela graça. Você não merecia, mas o Espírito Santo foi lá e te convenceu. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós. Você só tomou a decisão, a salvação vem de Cristo, é Cristo que salva, não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não é o missionário que salva. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, certo? Para que ninguém se glorie. Ou seja, salvação é um processo. Esse processo, simultaneamente, acontece 3 situações quando você aceita a Cristo. Primeiro, regeneração e adoção, justificação e santificação. Regeneração. Você é gerado de novo. Essa é a dúvida de Nicodemos. Como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe? É impossível. É impossível. Eu tenho 46 anos, 1,70 m e 90 quilos. Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, que ela tem 61 anos, se não estiver enganado, né? Sou ruim de data. Ela tem 1,50 m e alguma coisa. Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não tem como. Tá? Mas nós nascemos novamente do Espírito, é uma regeneração, é um Espírito regenerado. Você já viu como é gostoso ter novo convertido na igreja? Tudo é novo, tudo é alegria, ele não vê dificuldade, e quando as dificuldades vêm, ele se levanta, ele chora, ele se abre, é uma criança. E também, por outro lado, quanto mais velhos na fé nós vamos ficando, infelizmente mais cascudo nós vamos ficando também. Às vezes é melhor ter uma igreja cheia de novo convertido do que uma igreja que só tem crente que já se acha adulto na fé. Mas Jesus disse que não se fizer como uma criança, não pode ver o reino dos céus. Então, regeneração, você é gerado de novo. Automaticamente, junto com a regeneração, tem a adoção. Você recebe, eita glória, você recebe o título de filho de Deus,
de filho, de filha de Deus, você é adotado. Você deixa de ser filho do pai da mentira, do pai das trevas, e você se torna filho de Deus. Então, é muito importante nós compreendermos essa ideia de adoção. Segundo ponto, justificação. E tudo é instantaneamente. A palavra justificação é uma palavra jurídica, que quer dizer tornar justo, ou seja, você é absolvido dos seus crimes. Tudo que você fez antes de Cristo, ele é apagado. Por isso que você vai ver homens como Paulo. Quem foi Paulo antes de Cristo? Paulo foi perseguidor. Paulo foi assassino, ele consentia com o assassinato de cristãos. Paulo foi terrível. E por que Paulo não sofre? Por que Paulo não fica, eu não posso mais pregar o evangelho? Porque Paulo compreendeu que ele foi liberto por Cristo. Ele foi justificado por Cristo. O seu passado não existe mais. Existe apenas Cristo na vida dele, ok? Então ele foi justificado. E o terceiro ponto, e esse é contínuo, nós chamamos de santificação. E a santificação, eu sempre falo aqui, ela tem 3 pontos: presente, passado e futuro. Tá? Santificação no passado. Primeiro, o que é santificação? É o ato de tornar alguém santo. Esta palavra santo vem do grego hagios, que quer dizer separado, tirado à parte. Igreja, eclésia, tirados para fora, santos, hagio, separado. Ou seja, são pessoas que foram separadas do mundo para viver única e exclusivamente para Cristo. Estão no mundo, Jesus vai fazer essa oração no Evangelho de João, ele vai orar, Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Ou seja, santificação, um processo. Tá? A santificação no passado, o momento que nós tomamos a decisão por Cristo, Cristo perdoou os nossos pecados, Cristo justificou, Cristo nos religou com ele, fomos novamente gerados e adotados. Ali, pronto. Tá? Isso é a santificação no passado. A santificação no presente é a minha decisão de todos os dias me afastar do pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Televisão pode ser pecado? Pode. Dinheiro? Pode. Carro? Pode. Serviço? Pode. Companhias? Pode. Irmãos, tudo pode nos afastar de Deus. Então, quando nós colocamos no lugar do Senhor. O que é idolatria? Idolatria não é imagem na parede, coisinha no pescoço. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração. Tá? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração é idolatria. Então tem muita gente que não idolatra objetos, mas idolatra pessoas. Somente o pastor fulano, o cantor ciclano, só vou se for naquela igreja, eu só vou... Não. Entenda bem. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha e na sua vida. Então nós precisamos entender, a santificação presente, ela nos faz me afastar de tudo aquilo que me afasta de Deus. E o que é a santificação futura? É a nossa, a partir do arrebatamento, onde nós viveremos para sempre com Ele. E não haverá mais pecado, nem forma de pecar na nossa vida. Nós estaremos eternamente com o Senhor. E o que é importante nós notarmos isso? Né? E eu até deixei aqui, né, um gráfico explicativo, uma nota didática, né, para você que vai dar aula, certo? Uma nota didática, explicando como você pode mostrar isso para os seus alunos. Tá? Tá tudo aqui no nosso PDF, bonitinho, para te ajudar. Tá? Então mostre para os teus alunos que a nossa vida cristã, ela é uma vida sinuosa, ela não é uma reta constante ou um declive constante. Nós precisamos viver, crescer, mas sempre estar crescendo. O pastor Aguinaldo Betti sempre diz, hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo do que hoje. O nosso terceiro tópico vai dizer assim, o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão.
Primeiro subtópico, Novo Testamento. O pastor Osiel Gomes diz assim: o conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. Então ele vai trazer o processo de preparação do Novo Testamento e como a igreja recebeu o Novo Testamento. E qual a importância desse Novo Testamento na vida da igreja e principalmente na vida do cristão? Primeiro, o Novo Testamento é a forma mais simples que nós temos de conhecer a palavra de Deus. Por quê? O Novo Testamento está mais próximo de nós, certo? Está mais próximo de nós do que o Antigo Testamento. Nós estamos do princípio do Novo Testamento, nós estamos chegando a 2000 anos do princípio do Novo Testamento, certo? Quando ele foi escrito. Do Antigo Testamento, nós estamos a mais de 4000 anos. Ou seja, existe uma distância muito grande. O Novo Testamento, ele traz muitas histórias que são similares. Por quê? Se você olhar o Antigo Oriente, certo? O Oriente da época de Jesus, e você olhar para o Oriente moderno, né? Existem diferenças? Existem. Mas, via de regra, muitas coisas, costumes são parecidos. Então, nós conseguimos assemelhar, nós conseguimos comparar com a nossa vida. Nós estamos no Ocidente, certo? E eles estão no Oriente. E o cristão, quando ele lê o Novo Testamento, ele lê algo que foi escrito para ele. O Novo Testamento foi escrito para a igreja. Você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi escrito para os judeus. Muitas referências a profecias foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os romanos. Ele é muito direto, ele é muito movimentado, fala muito de milagre. Foi escrito para os romanos. Lucas foi escrito para quem? Provavelmente para os gregos, porque tem muita referência aos ensinamentos de Jesus, né? É uma visão grega. E o Evangelho de João? Ele não foi escrito nem para judeu, nem para romano, nem para grego. Ele foi escrito para quem? Para a igreja. A igreja é um povo à parte, aonde judeu, romano e grego se reúnem. Ou seja, a igreja é um povo à parte. E é por isso que nós lemos, gostamos e entendemos com tanta facilidade o Novo Testamento. Tá? Então, aconselhe aos novos convertidos, aconselhe os irmãos que ainda não leram a Bíblia a começar pelo Novo Testamento. Porque o Novo Testamento traz as histórias que nos são familiares, o Evangelho. Texto, por exemplo, é no Novo Testamento que está a leitura da ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 32, que nós lemos todo mês. Todo mês os irmãos ouvem ler isso daí. E as parábolas que as pessoas gostam de ler, os ensinamentos, as viagens de Paulo, as viagens missionárias estão no Novo Testamento. Então é importante, o Novo Testamento é importantíssimo para a igreja. E nós não podemos nos afastar dele, certo? Nosso segundo subtópico vai dizer assim: o principal tema do Novo Testamento. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo. Cristo é o tema central da Bíblia. Mas no Novo Testamento, né, no Antigo Testamento, Cristo está muitas vezes de forma velada. Ele está em tipos. Que são tipos? São pessoas que representam a vida de Jesus. Um dos tipos é José. José é um tipo de Cristo, entendeu? Você vai lá para o livro de Cantares, nós podemos colocar Salomão como Cristo, a Sunamita como a igreja. Então são tipos, ok? Mas no Novo Testamento não. É direto, é enfático, certo? Cristo está em todos os evangelhos. Eles vão narrar, vai apresentar a obra e a pessoa de Jesus. Veja bem, os evangelhos não são biografia. Não são biografia. Eles narram a obra e a pessoa de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o quê? A igreja nascente levando a palavra de Cristo aos confins da terra. Nas epístolas, nós encontramos o quê? Os ensinamentos de Cristo através dos apóstolos. E no Apocalipse, nós temos a revelação final
que Cristo trouxe à igreja. Então, o Novo Testamento é imprescindível para a igreja. É imprescindível que todo crente leia todo ano, 1, 2, 3, quantas vezes possível o Novo Testamento, para que ele possa compreender a vontade de Deus para ele. E qual a importância do Novo Testamento na caminhada cristã? O pastor Osiel Gomes diz assim: o Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profeta e escritos. Ou seja, Jesus se referiu ao Antigo Testamento. Jesus trouxe o Antigo Testamento para nós. No Antigo Testamento, temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento. Nesse testamento, temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado e ele iniciasse uma nova caminhada de fé. Ou seja, Novo Testamento e Antigo Testamento, eles se complementam, porque ambos falam de Jesus. E essa é uma imagem que eu gosto muito. Eu sempre desenho e mostro elas. Como converge o Novo e o Antigo Testamento, ok? E isso te ajuda a compreender melhor, tá? Então nós temos aí, essa é a nossa primeira lição. Eu espero que você fique conosco, certo? Que você venha estudar conosco, esteja conhecendo cada vez mais o nosso canal, tá bom? Deus te abençoe, te espero na lição de número 2. Se você quiser o nosso PDF, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp e eu mando para você. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.